Nosso documentário tem como objetivo principal trazer ligação entre a história do livro Revolução dos Bichos de George Orwell e a sua inspiração para a criação, a Revolução Russa de 1917 e a Revolução Industrial. O livro A Revolução dos Bichos teve sua criação como mais que um livro comum para só ler e esquecer a história em alguns dias. Este romance busca mostrar a decadência das ideias de Vladimir Lenin e todo o cenário da Revolução Russa e ainda fazendo críticas diretas ao regime que se estabeleceu naquele momento. Influenciou não só a política, mas a sociedade russa e outros países. A Rússia naquele momento passava por um período de instabilidade política, econômica e social. As pessoas passavam fome, o sistema de organização social era ultrapassado e o czar não se preocupava com a situação hostil em que a população no geral se encontrava. Com isso surgiu o Partido Operário Social Russo, opositor ao governo, que posteriormente se dividiu em dois partidos, os bolcheviques, liderado por Lenin, e os mencheviques. A Rússia também estava na Primeira Guerra Mundial, o que aumentou ainda mais a insatisfação das pessoas. Com isso houve confronto entre o governo vigente e os bolcheviques, até que Vladimir Lenin chega ao poder, transformando a política na época e instaurando um regime comunista. No livro tem a analogia com um major que espalhou a ideia revolucionária dos bichos e depois houve a chegada ao poder de Napoleão. Na obra são apresentados alguns personagens que à primeira vista parecem ser só personagens qualquer, mas com o contexto histórico que inspirou o livro é possível fazer algumas conexões. O major, o porco que espalhou as ideias de liderança de animais da Fazenda Solar, pode ser comparado ao personagem real do contexto revolucionário russo, Vladimir Lenin, líder do partido bolchevique que espalhou as ideias de um governo líder pelos sovietes. Guerreiro. O cavalo faz referência à classe trabalhadora, onde trabalham por várias horas, ganham pouco e ficam vários anos de sua vida trabalhando até o desgaste do corpo, às vezes nem conseguindo chegar na aposentadoria antes de morte. Amém. O porco que apoia Napoleão é trazido como departamento de propaganda de Stalin, em que o mesmo com várias coisas ruins acontecendo no governo são espalhados pela mídia como coisas boas e às vezes até mesmo falsificando informações. Bola de Neve, o porco rival de Napoleão, é inspirado em Leon Trotsky, revolucionário que disputava com Lenin. No livro, a disputa de ideias de melhorias para a fazenda se dava entre o porco Bola de Neve e o porco Napoleão. No entanto, Bola de Neve não venceu esse confronto e acabou sendo perseguido pelo outro porco. Fora da ficção, essa perseguição também se deu, e Stalin fez o possível para omitir Trotsky. Napoleão pode ser comparado a Joseph Stalin. Ao chegar ao poder, reprimiu seus opositores e instalou um governo socialista e totalitário. Neste livro, algumas situações podem ser comparadas ao governo que se implantou na Rússia após a chegada de Joseph Stalin ao poder. Primeiramente, o stalinismo foi um governo que se caracterizou por ser completamente aterrorizante para a população, havendo perseguições aos opositores, mas mudou a posição que a Rússia exerceu no mundo, tornando um dos países mais desenvolvidos daquela época, incentivando a industrialização. Também houve forte presença de propaganda política a Stalin. No livro é possível notar elementos que se conectam a essas situações reais, como a manipulação da informação por parte do braço direito de Napoleão. Também sempre espalhava propaganda do Napoleão distorcida da realidade aos animais e para o resto do mundo também. Um trecho que retrata essa manipulação. Amém. Assegurou-lhes que a resolução contra o envolvimento no comércio e o uso de dinheiro nunca fora aprovada, ou mesmo sugerida. E, uma vez que o fato não existia nada escrito, os animais aceitaram que tinha se enganado, mostrando assim uma manobra para refutar o que estava previsto nos 7 mandamentos, o qual registrava as regras e coloca Napoleão como o certo. Na obra, é retratado também o culto ao líder Napoleão, o qual fez referência aos líderes autoritários que eram venerados, como no trecho, abre aspas, agora não se referiam a Napoleão simplesmente como Napoleão, mas sim como nosso líder, o camarada Napoleão. E os porcos gostavam de inventar para ele títulos como pai de todos os animais, terror da humanidade, protetor dos rebanhos de ovelhas, amigos dos patinhos e assim por diante. Fecha aspas. Não pode faltar a corrupção do regime de Napoleão, o qual usava seu poder para benefício próprio. Na realidade, no governo de Stalin, os mais privilegiados eram o topo da população. Parte do livro que evidencia isso. Logo vazou a notícia de que cada porco agora recebia uma ração de 1 quartilho de cerveja por dia, do que Napoleão recebia meio galão servido na sopeira de porcelana Crown Derby. Mesmo após vários anos de sua criação, o livro consegue ter uma temática ainda muito atual na sociedade. Apesar de à primeira vista parecer só mais um livro sobre animais que conquistam a fazenda, ele consegue ser bem mais do que isso. Livros como esse são importantes para ter uma visão mais ampliada sobre a sociedade e seus problemas, além de serem leituras que ampliam o conhecimento de forma cativante.